Olá, sejam bem-vindos. Bom, mais um bate-papo aqui. E hoje eu quero falar de uma coisa que eu tenho pensado muito e é algo que eu tenho vivido e eu tenho visto na prática o quanto é importante, que é sobre a disciplina. Lá em Provérbios 23 diz assim: compre a verdade e não a vendas, não a troque de jeito nenhum. Sim, a sabedoria, a disciplina e a prudência. Tem até outros vídeos que eu já falei sobre esse provérbio. E assim, hoje eu quero enfatizar mais sobre a disciplina e contar algo assim que tem acontecido comigo e que eu tenho visto a diferença no meu dia a dia. A disciplina nem sempre é algo prazeroso. Eu acho que quem já se esforçou para ter disciplina sabe como que é. Mas ela é extremamente importante, porque quando a gente reconhece que nossos instintos, os nossos desejos, nem sempre são positivos, nem sempre são bons, a gente percebe a importância de se disciplinar. E assim, o que eu tenho percebido é que o reino de Deus também é necessário ter disciplina. Para você entender, para você aprender mais, para você se aprofundar, nem sempre vai ser algo prazeroso. E isso era algo que era uma constante na minha cabeça. Era algo que, assim, eu me questionava muito, porque de um tempo para cá parece que eu senti um esfriamento, ou talvez eu não estava sentindo. Só que eu fui refletir sobre isso e eu até questionei a Deus, perguntei a Deus: Deus, por que eu não tenho te sentido a tua presença? E eu comecei a estudar diante disso, né, para entender o que Deus queria falar comigo, porque Deus tem várias formas de falar com a gente. E eu comecei a perceber que muitas vezes a gente está se baseando num sentimento. E a fé nem sempre vai ser um sentimento. Pelo contrário, a fé vai ser aquilo que a gente não vê, que a gente não enxerga, mas que a gente crê. A gente decide crer. E o Senhor começou a falar muito comigo em relação à fé, em relação a como a fé verdadeira, a fé racional, a fé madura realmente é. Nem sempre a gente vai ter prazer, por exemplo, em orar, mas é necessário. Quando a gente entende, quando a gente quer seguir a um Deus que é espírito, a gente precisa se envolver com as coisas espirituais. E eu comecei a entender isso, que muitas vezes a gente está baseado naquilo que a gente sente, naquilo que a gente olha ou que a gente consegue perceber, mas nem sempre é assim. E para agradar o coração de Deus, muitas vezes a gente precisa abrir mão desses sentimentos, daquele arrepiozinho, porque Deus vai muito além disso. Não sei se você consegue me entender, consegue entender o que eu estou tentando expressar. Mas se Deus não falar nada, por exemplo, ou você não sentir a presença dele, a gente já tem a Bíblia, a gente já tem outras formas, a gente olha para o céu, a gente vê que coisa maravilhosa, a gente consegue respirar, e isso é algo, é muito mais do que falar, é muito mais do que sentir, a gente consegue perceber também. E assim, eu falei sobre respirar porque algum tempo atrás eu fiquei com muita dificuldade em respirar, e parece que a gente só dá valor quando a gente perde, não é mesmo? E assim, foi bem difícil, foi um tempo bem chatinho, porque eu não conseguia respirar fundo, porque parecia que não entrava ar no meu pulmão. E depois disso, porque quando a gente está na dor a gente não consegue enxergar muito, mas depois disso eu fiquei entendendo mais de Deus, porque Ele cuida de mim no dia a dia. E se eu não senti-lo, ou não sentir a presença dele, não quer dizer que Ele não está comigo. Porque os nossos sentimentos são enganosos. O nosso coração nos engana o tempo todo. E sabe o que é mais lindo? É que Deus é tão maravilhoso que Ele não olha pra gente de acordo com aquilo que a gente sente ou de acordo com aquilo que a gente faz, porque a gente é pecador. Imagina se Ele fosse olhar pra gente desse jeito. A gente já havia sido queimado, fulminado, exterminado da terra. Mas Ele é tão bom que Ele olha com os olhos de amor, do amor que Ele é. E às vezes isso falta na gente. Eu confesso que falta em mim. Porque às vezes, não sei, a gente tem... É porque a gente convive com as pessoas e a gente tem a mania de entender o outro de acordo com aquilo que ele passa pra gente. E a gente pensa, nossa, eu falhei com essa pessoa, nossa, ela vai ficar chateada comigo. E Deus tem sentimentos, claro. Mas o amor dele é inegociável. O amor dele não muda. Então ele continua nos amando. E a disciplina também nos faz enxergar isso. Porque, como eu disse no início,
Nem sempre a gente vai ter prazer em buscar a Deus. Eu tô sendo bem sincera aqui com vocês. Até porque eu fiz um plano, um planejamento, né, um propósito de buscar a Deus um determinado tempo por dia. E às vezes é bem cansativo. E eu falo isso com Deus, eu confesso. Só que é muito bom a gente perceber que a gente está indo além desse sentimento de ai Deus, eu tô cansada, mas eu tô aqui. Deus, eu tô me esforçando. Porque o meu cansaço não define o que eu realmente quero ser. Então eu não posso me basear no cansaço. E às vezes a gente falha nisso, até nos planos da vida. Às vezes a gente sonha muito, mas a gente não tira o pé do chão. E assim, esse tirar o pé do chão, eu tô falando de tirar os propósitos, os planos do papel, sabe? A gente fica estagnado ali e não dá o primeiro passo, não age, só que a vida continua passando. E às vezes falta isso na gente, da gente começar a caminhar, ainda que pareça que nada vai acontecer, porque isso é a fé, né? A gente caminhar mesmo sem ver, mesmo sem enxergar. E aí sim Deus age, porque eu acredito muito também que Deus age de acordo com aquilo que a gente se propõe a fazer. Deus, ele não vai dar, por exemplo, você pede algo a Deus, ele não vai te dar aquilo pronto. Ele vai te ensinar a valorizar, porque Deus, ele zela por nossa vida e zela também em colocar valores na gente. Então a gente precisa aprender a se disciplinar para caminhar de verdade, sabe? Isso em tudo, principalmente no reino dos céus, principalmente com as coisas espirituais. Porque aí sim a gente vai ver as portas se abrindo. E é isso, pessoal, que essa reflexão venha fazer sentido ao nosso coração, que a gente venha se esforçar além daquilo que a gente vê, além daquilo que a gente sente, para que as portas que Deus quer abrir na nossa vida sejam realmente abertas, que a gente venha valorizar essas portas. Fiquem com Deus.